Olá, gente. Olha, vamos lá começar. Hoje é o encontro referente ao módulo 7, né? Lá do nosso material. E vamos começar, como de praxe, pela nossa frase motivadora. Vocês estão vendo ou não? Aí vocês compartilhar, peraí. Essa frase motivadora. Ok. Estão vendo? Sim, né? Eu tô vendo, Bruno. Tô vendo. Beleza. A frase diz o seguinte: Eu tô vendo, Bruno. somente a Tô vendo. participação das pessoas nas decisões políticas pode realmente mudar a realidade do lugar onde vivemos. É uma frase de Murilo Rogelin, que nos convida a pensar sobre o nosso papel nas participações sociais, políticas, né, do contexto onde nós vivemos. Quem começa comentando, gente? Quem começa comentando? Vamos começar, Bruno. Tá. Eu posso começar, Bruno. Somente a participação das pessoas nas decisões políticas podem realmente mudar o lugar onde vivemos. É uma verdade, porque quando a gente não toma decisões onde vai favorecer não só aquilo que a gente quer, mas também as outras pessoas, a gente não consegue mudar nada, né? Às vezes a gente quer reclamar que algo não está bom, e se falando de, por exemplo, políticas públicas, né? Só um exemplo. A gente falando de políticas públicas, a gente pensa assim, eu poderia mudar isso, o prefeito, sei lá, qualquer organização possa mudar tal coisa que não está sendo bom para uma comunidade. Mas a gente não vai lá, a gente não dá o nosso, vamos dizer assim, a nossa opinião, a gente não dá a nossa sugestão, ou se tem, às vezes, uma votação, a gente não participa, e quer que as coisas mudem, e não é assim que funciona, a gente realmente tem que tomar partido, um partido não no sentido de partidário, mas no sentido de mudar, de dar a nossa opinião, de dar a nossa sugestão para que as coisas melhorem. E as nossas decisões, elas mudam sim, com certeza. É por isso que existe a política mesmo em si, Perfeito. Falando, né? Quem mais, é por isso gente? que existe a questão política, justamente para que a gente faça as nossas escolhas, e através das nossas escolhas as mudanças acontecem. Quem comenta a frase? Hein? Missilene, cadê você, Missilene? Eu não acredito que Missilene tá quietinha, gente. Oi, Bruno. Bom dia. Olha! Oi, Bruno, bom dia. Bom dia, meninas. Olha, eu estou aqui do lado da minha nova coordenadora, da Ija. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês aqui, olha. Bom dia, queridos. Tudo bem? Estou bem, eu sou Daniele, sou daqui de Abaetetuba. E é uma grande satisfação, né, nós estarmos aqui. Eu estava de licença, que eu tive uma bebezinha, estava estudando, e aí hoje eu retornei, e a Missilene já disse para mim... Ela que vai comentar hoje a frase no meu lugar. Que já é para mim estar contribuindo aqui. Obrigada, professor Bruno, obrigada, colegas. Então, assim, essa frase, né, na minha compreensão, ela é muito importante porque é a ideia do todo, né, que todos são importantes nas decisões. E quando a gente ouve, tem a possibilidade de escutar, mas também de tomar essa decisão, como o Paulo Freire fala, né,
que o ato político é um ato de tomada de decisões. E quando a gente escuta o outro, a gente percebe, assim, que a ideia do outro também é importante para esse fortalecimento, né? Não é uma ideia individualista, mas é uma ideia coletiva para essa transformação. Daniele. Poderia ter sido. Onde é que você fez? Onde é que você estudou, Daniele? Eu pensei até que vocês eram colegas de faculdade, de universidade. Mas onde é que você estudou a graduação? Ah, na UFPA de Moju. Eu estou estudando atualmente na UFPA, em Belém. A UEPA é maravilhosa. No Moju, na UEPA. Morro de saudade da UEPA. Demais, gente. Ah, legal. Somos todos da UEPA. Ó, a Adriana ligou a câmera ali. Legal. Tá sem som, Adriana. Tudo bem, meu bem? Ai. Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Laís, Bruno, estávamos com saudade de você. Eu também tenho uma nova integrante que está aí, a professora Laís Santos. Tá? A Laís, pode abrir a câmera, Laís, por favor. A Laís, ela tá aqui comigo. A Laís também, eu acho que é tua amiga da área da linguagem, depois ela se apresenta. Ela é uma das nossas formadoras da EJA, provavelmente ela vai ser formadora no que vem no meu lugar. Eu vou para a articulação. Tá bom? Então, eu pedi para a Laís participar, para ela conhecer o grupo, né? Já passando algumas coisas para ela. Eu estou esperando a Laís desde janeiro, agora que ela veio. A Laís era da área da linguagem. Apresenta aí, Laís, pessoal. A câmera está ruim. Bom dia a todos e a todas. Sou a professora Laís. Eu estava em uma escola familiar agrícola. E aí eu recebi o convite das meninas aqui, né, da Adriana da Watna, para vir compor aqui a equipe. E estou muito grata, né, muito gratificante para mim ter conseguido vir essa oportunidade também. E é isso, espero contribuir aqui nas discussões, aprender bastante com vocês. Sou de letras, sou mestre e doutora em linguística e literatura. Muito obrigada, bom dia. Mas dá para ouvir perfeitamente. Obrigado, Laís. Obrigada, Adriana. Adriana, alguma coisa para falar com a gente sobre essa frase? Bom, enfim, eu acho que não chegou agora. As meninas tudo participam aqui do departamento, não é só eu, não. A Watna vai entrar daqui a pouco, né? Então, a gente sabe que essa questão da participação, é sempre que a gente diz, né, que a educação é um ato político, né? Então, não há essa neutralidade. Então, a participação, o diálogo, eles são categorias muito importantes nesse processo de alfabetização, né? Então, assim, quanto mais a gente participa, né, a gente tomada de decisões que precisam ser feitas, né? Então, a educação ela é um ato político no sentido de participar, de dizer a sua palavra, né? De anunciar e denunciar também as coisas, né? Paulo Freire já dizia, não só é da denúncia, mas também a gente precisa anunciar. Então, é imprescindível a participação de todos nesse processo educativo, né? Não só do professor, mas a do aluno também, né? Todos precisam participar como cidadãos críticos, reflexivos, né? É nesse sentido aí, a participação como um ato político mesmo, de participação, né? De visão de mundo, uma visão mais ampla, mais crítica da realidade, né? Para poder fazer a transformação dessa realidade. Bom dia. A frase, ela se remete à questão, né, de ouvir os populares. Aí a gente traz para os nossos educandos da EJA
a questão da participação da escuta popular. E aí ele vem também numa percepção de democracia. Essa frase nos remete também a essa questão de democracia. Só. Bom dia. Olá, bom dia, professor, bom dia, colegas. Contribuir um pouquinho aí com essa frase. Somente a participação das pessoas nas decisões políticas pode realmente mudar a realidade do lugar onde vivemos. Assim, eu penso que essa participação, ela precisa ser uma participação consciente, né? As pessoas precisam, de fato, saber o porquê elas estão fazendo determinadas reivindicações. Então, aí é que entra a questão da educação, né? Essa educação onde se motiva, essa educação onde faz com que as pessoas entendam qual é o papel dela na sociedade, né? Então, quando a gente vê, né, a questão da EJA, educação na EJA, né, essa sugestão metodológica, de círculo de cultura, a questão da educação popular. Então, isso tudo vai estar dando a essas pessoas esse embasamento para que elas, de fato, possam estar participando de forma consciente, né, de situações que possam mudar a realidade delas. Transformador, politizador que a educação tem, né? Quando a gente fala de decisões políticas, não necessariamente nós estamos falando de política partidária, né? Mas de autonomia, de pensamento crítico, de reflexão, né? Que a educação nos desenvolve na gente, né? Nos convida a aprimorar. Por isso que, às vezes, a gente fica meio surpreso quando alguém que se diz educador não tem uma visão crítica das coisas, né? E quando a gente fala uma visão crítica, não é aquela pessoa que critica tudo, que põe em defeito. Mas a visão crítica é a visão de identificar as fragilidades e propor mudanças, né? Colaborar para as decisões, colaborar para o aprimoramento, para o melhoramento das questões no lugar onde a gente vive e trabalha, tá? Isso, a educação tem esse caráter transformador, como diria Paulo Freire. Agora, gente, feitas as reflexões iniciais, nós temos aqui duas novas integrantes, né, na nossa equipe, que é Laís e Daniele, né, que já se apresentaram. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas. A gente espera que vocês gostem de trabalhar conosco e que esse grupo seja um grupo muito legal, né, um grupo que agregue na trajetória profissional e pessoal de vocês, tá bom? O segundo momento, gente, é o momento da partilha. Eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que vocês responderiam essas duas perguntas? A primeira pergunta é: como a democracia pode ser fortalecida por meio da participação ativa dos estudantes da EJA no ambiente escolar? E como a escola pode promover práticas democráticas que valorizem as experiências dos alunos da EJA? Quem responde? Quem comenta? Não precisa responder as duas, pode responder uma das duas. Tô. Oi, Bruno, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Bruno? Eu acho que é eu que não tô te ouvindo direito. Desculpa aqui, porque eu tô no meu ambiente de trabalho e aí dá o som das outras pessoas.
Como a democracia pode ser fortalecida por meio da participação ativa dos estudantes da EJA na vida escolar? Quando a gente fala da EJA, quando a gente fala dessa inserção desses alunos que não tiveram oportunidade de estar dentro das salas de aula na idade certa, se bem que não tem idade certa para estar em sala de aula, mas em se tratando de alfabetização, a gente sabe que deveria ter sido lá um tempo atrás que eles deveriam ter sido alfabetizados. Mas quando a gente fala dessa inserção desses alunos, a gente já vê uma forma de democracia na questão do ensino, da oportunidade desses alunos estarem lá, né? E quando eles chegam em sala de aula, que eles se tornam cidadãos agora críticos, né? Eles são cidadãos críticos porque eles aprendem, eles entendem o seu papel dentro da sociedade. A democracia é fortalecida já aí, já como o ato dessa inserção e como o ato de oportunização para que esses alunos possam vir a ser cidadãos críticos, a se tornar seres pensantes criticamente do mundo, de tudo aquilo que eles vivem, das vivências que eles já têm, aquelas experiências que eles adquirem. Então, essa democracia é fortalecida a partir dessa participação desses alunos da EJA, né? Quando eles se tornam ativos dentro vamos dizer, do mundo da escolarização, do mundo da educação formal, eles deixam de ser aquele cidadão que parece que não tem vez, que não tem voz, e passa a ser esse cidadão crítico, esse cidadão construtivo, esse cidadão agora reflexivo de suas ações, daquilo que ele aprende, e a democracia é fortalecida nesse momento. Porque a gente fala de democracia de uma forma ampla, de uma forma mais ampla, de dizer que diz na Constituição, que todos nós temos direito a ir e vir, a falar, a se expressar, mas a gente trazendo para um modo mais bem mais restrito da fala democracia, essa democracia ela não existia para esse aluno. E aí agora ele passa a se ver como essa pessoa. Então ela é fortalecida a partir dessa educação que a gente compartilha. Né? A gente não Obrigado, passa Marta. a educação, a gente não transmite a educação, mas a gente compartilha e aprende com esse aluno. Então é aí que ela é fortalecida. Essa é a minha contribuição, Bruno. Francicléia, meu bem, você tá aí? Eu vi que você entrou depois. Não fica aí achando que eu não te notei, tá? Francicléia. Bora, meu povo. Quem comenta? Bruno. Oi. Francicléia. Bruno, Quer falar, Francicléia? eu acho que eu estava comentando com as meninas. Bom dia. Não sei quem está falando. Se eu posso. Ah, então tá, deixa ela terminar e eu falo. Então. Tá bom. Bruno, eu tô dando um bom dia. Eu entrei atrasada, não estava com o link, perdão. E aí a internet aqui tá uma bênção. Eu tô com a internet do meu celular, tá? Depois eu respondo. Eu tô me empoderando da... Tá? Não, pois é, Bruno, é sobre isso que a gente estava falando ainda agora, né? Eu acho que as duas, elas se complementam, né? As perguntas aí, né? Como a democracia pode ser fortalecida por meio da participação ativa dos alunos da EJA e essas práticas democráticas a partir da valorização das experiências, como a gente fala, né? Então, na EJA, a gente não tem como não partir dessas experiências dos alunos, né, de dizer a sua palavra, de partir da leitura de mundo, que já existe, né, eu acho que é o ponto de partida também, é conhecer essa realidade, partir das experiências feitas, de mundo feito desses alunos, né, saber o que eles já conhecem, quais saberes que eles já sabem, para a gente, né, partir desses saberes, partir, mas não ficar só neles, né, porque os alunos eles podem ampliar, eles devem ampliar, né, seus conhecimentos, sair desse conhecimento do senso comum para um conhecimento mais
né, mais amplo, mais abrangente, né, mais emancipador. Então, a participação, né, a voz ativa, né, eu digo, democracia não é só dizer a palavra, né, mas é participar desses processos democráticos como sujeito, né, como cidadão. Eu acho que a gente precisa dar a palavra para o aluno, né, a partir das experiências, a partir dos saberes que ele já conhece, que ele já possui. Né? Eu acho que é isso, né? E tornar a escola mais democrática também, com a participação ativa desses alunos, não é só como ouvinte, né? Mas é participar nas tomadas de decisões, né? Nas escolhas. Né? Então, eu acho que é a partir desse daí. E a escola, ela precisa promover esses momentos, né, de participação ativa desses alunos também. Eu acho que ela tem que ver o áudio dela, que o microfone dela tá bom. Ouviu, né? Ah, pronto. Ótimo. Obrigada, Adriana. Francicleia, fala, meu bem. Ouvi, Bruno, ouvi. Bruno. Tá. Como eu falei, eu tô com problema no meu celular, que eu tô desconfortável aqui. Aí, agora sim. Mas, assim, agora falar, sim, vocês não estão me vendo, né? Deixa eu tentar abrir a câmera aqui. E agora? Melhorou, né? Tá, Bruno, então, como a democracia pode ser fortalecida por meio da participação ativa dos estudantes? Uma das formas é levando questionamentos, como na frequência, né? Levar questionamento para a sala de aula, para que os alunos eles possam participar ativamente, dando suas opiniões. Eu acredito que é a melhor forma de fortalecer a participação dos alunos é levando e deixando e mostrando o caminho para que eles participam, dando voz a eles. Como que eu dou voz na sala de aula? Permitindo que eles falem, levando o assunto, começar o diálogo e permitir que eles falem. Permitir, incentivando sobre determinado assunto, sobre a rua da cidade que estão emburacadas. Como nós fazemos uma carta? Nós vamos bater de frente com o prefeito? Não, vamos ver como é que a gente chega até ele. Né? É uma forma de ele participar democraticamente, né? Dando voz a eles, fazendo com que eles participem. Eu penso que... Você concluiu, meu bem? Desculpa, porque como tá falhando, eu entendi que você tinha concluído. Sim. Tá. De nada, estamos por aqui. Quem mais? Tá? Micilene, você? Sim. Vou contribuir um pouquinho, né? A pergunta é como a democracia pode ser fortalecida por meio da participação ativa dos estudantes. E aí a gente precisa olhar ao público que nós temos nas nossas salas de aulas da EJA, que já são pessoas que tiveram uma história de direitos negados. E eu acredito que para que a gente possa fortalecer, para que essa democracia ela possa ser fortalecida, nós precisamos falar na nossa sala de aula com os nossos estudantes desses direitos que foram negados, né? Fazer ali o exercício do diálogo com eles para que eles desenvolvam o pensamento crítico em relação a isso, né? Refletir sobre esses direitos que eles possuem, que foram negados, aquela situação que ele vive, não é porque ele nasceu
naquele ambiente ali, naquela realidade que precisa ser isso o resto da vida. Então, eu acredito que para que a gente possa fortalecer essa democracia dentro da sala de aula é perceber, fazer com que esse estudante se perceba enquanto sujeito de direito, de deveres, para que ele possa exercer a sua cidadania. E dentro da nossa sala de aula, nós, enquanto professores, precisamos ter práticas democráticas, que a gente dê voz para os nossos estudantes, que a gente deixe eles se expressarem. Eles são sujeitos... Primeiro, eu lendo o material da UFPB, uma coisa que me chamou a atenção lá no módulo 1, né, que vem quem são os sujeitos da IJE, o que é que eles fazem, o que é que eles sabem, e aí ele traz lá a questão da não infantilização, que a gente perceber, a gente olhar e ver que essa pessoa que está lá é um ser pensante, é um sujeito de direito, que ele tem direito de dizer a sua voz, falar o que ele pensa, para que dentro das nossas práticas a gente consiga fazer ele superar aquela visão ingênua que ele tem, às vezes, da realidade, né? Vamos pensar, assim, a questão do idoso. As nossas salas de aula, nós temos vários idosos, mas será que esses idosos, eles conhecem os direitos, já tiveram acesso ao estatuto do idoso? Então, nós podemos, dentro da nossa sala de aula, realizar práticas para estar discutindo com isso com os nossos alunos. Será que eles têm os direitos deles garantidos? Eles já tiveram uma história de direitos negados. E agora que ele é idoso, será que ele não está tendo mais um direito dele negado? Era isso que eu tinha para contribuir. Aí no chat o link da Obrigada. Tá? Não deixe de assinar. Então, vamos passar. Gente, olha, o próximo ponto de diálogo é essa conexão entre vocês e os demais da equipe, né? Como é que estão os diálogos com os demais formadores? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram relatar? Quais são as dificuldades? Tem alguém que está devendo carta pedagógica, plano de ação, interação lá na plataforma? Esse é o momento de desabafo. Oi. Vai. Bruno, eu já vi aí a pergunta, né? Eu já quero falar. Eu estou em débito, né, com as minhas formações. Nós tivemos uma mudança aqui na nossa coordenação. Você já conheceu ainda há pouco a nossa nova coordenadora aqui. E com isso, devido às demandas daqui, eu estou bem, desde o nosso último encontro para cá, eu não consegui avançar no módulo 5, nas formações. Amanhã eu vou ter uma reunião de alinhamento, né, com os nossos formadores locais, coordenadores, para a gente fazer a retomada do processo de formação, mas eu tenho acompanhado a formação nos outros municípios, né? Eles estão dando continuidade. Tem município que estava concluindo agora ainda o módulo 4, porque eles têm uma dinâmica diferenciada. Eu tenho mantido esse diálogo com os formadores, acompanhado como é que estão as ações. Eu só não estou realizando, não consegui realizar nesse mês agora as formações do módulo 5, mas eu acredito que agora a gente vai conseguir alinhar, né, até lá dentro da plataforma. Essa semana que eu consegui entrar
Ainda nem concluí a roda de conversa lá do módulo 5, mas eu vou conseguir me alinhar aqui para estar dando continuidade lá no processo formativo. Estamos na mobilização aqui de Abaetetuba, todos os nossos professores da primeira e segunda etapa estão inscritos dentro da plataforma, fazendo cursos, nossos alfabetizadores. Eu tenho conversado bastante com os coordenadores dos outros municípios, falando da importância da alfabetização, porque eu olho lá os números e tem município assim, que a gente tem, vamos imaginar, tem 50 professores, 30 estão inscritos, aí os 20, aí eu fico, gente, bora, verifiquem lá se está aberto. Eu tenho feito esta mobilização para que eles se inscrevam lá dentro da plataforma também, para dar continuidade na formação. Mais, gente? Mas a formação mesmo da temática do módulo, eu estou bastante atrasada, eu nunca me atrasei, né, nas formações. Agora, eu estou atrasada aí na formação da UFPB, mas tem fé em Deus que eu vou conseguir sistematizar e organizar daqui para frente. Bruno, eu estou em débito altíssimo com a UFPB. Se fosse um banco, eu estava com a taxa de juros já muito elevada. Olha, desde setembro, agora eu não consegui mais estar acessando e fazendo o meu trabalho como eu fazia antes, deixava tudo organizado, deixava tudo certinho lá dentro da plataforma. Nem dela, nem pela IFA também, não estou conseguindo. Não consegui, está tudo atrasado. Eu tenho que tirar agora uns dias nessas férias para eu colocar em dias, porque me explicando agora em setembro, desde setembro, final de agosto, em setembro, eu fui criada pelos meus avós e eles adoeceram. Eu larguei o meu trabalho e fui cuidar deles. Primeiro minha avó, depois meu avô, já no final de setembro. Em outubro, meu avô faleceu. E eu não pude, eu não tinha cabeça mesmo, não tinha mais, eu não conseguia focar para fazer nenhum tipo de trabalho dentro do portal. Aqui no meu trabalho também foi complicado, e agora que eu estou começando a melhorar. Então, assim, essas férias é para eu colocar em dias todas as cartas pedagógicas, todos os nossos módulos. Eu parei no terceiro módulo, não concluí o terceiro módulo, o quarto módulo eu também não entrei, o quinto módulo eu dei uma olhada, mas eu preciso terminar, estou em débito e vou resolver isso. Quanto à questão dos professores, eu passei aqui. O município de Tucuria, sempre fala que ele... Marta? Oi. Oi. Ah, sim. Está me ouvindo agora? Sim. Aí, como eu dizia, os professores, eu não sei o que acontece com eles, mas eles parece que não estão muito engajados no projeto. E eu passei o link, mandei o link para eles, mas eles não estão acessando. Eu não sei porque o link do IFA, que é para a gente assistir também, é para continuar assistindo, a gente passa nas quartas-feiras também, não está tendo fórum, dizer assim, eu não sei mais o que fazer. Conversei com a minha secretária de Educação aqui em Goianésia, e a gente está tentando colocar no calendário letivo do ano que vem as formações, inserir as formações, para que eles possam entender que realmente é uma coisa obrigatória, que realmente o município assumiu esse compromisso com o pacto e que a gente deveria, já que o município assumiu, a gente deveria fazer a nossa parte. Mas a gente ainda não conseguiu colocar no calendário letivo.
Enfim, é uma situação bem difícil, eu não sei bem como resolver. É isso que eu tenho para te dizer. Ok. E sua relação? Não, com o pessoal, por exemplo, se for falar do PBA, que eu também trabalho com PBA, né, a gente com PBA, com o PBA, tanto daqui como de 2 municípios que eu atendo, que tem PBA, que os outros, somos 5 municípios, e 2 não tem, 3 tem. Os 3 municípios estão bem, na questão PBA. Agora, com a questão coordenador, né, pedagógico, que faz as formações comigo, são 36 técnicos pedagógicos, contando com todos os municípios, e esses técnicos pedagógicos, nos dias das nossas formações, eu falei com a Angelina que a gente faria mensalmente, porque eles estavam reclamando que quinzenalmente era mais difícil, então a gente faz mensalmente. Mesmo assim, somos 36, eles são 36, vamos dizer que 13, 14 participam. Sempre tem a questão de dizer é tempo, é questão de estava ocupado com outra coisa, houve um esquecimento, mas não é porque a gente não avisa nem nada, eles simplesmente não participam no tempo certo. E sempre são os mesmos. Aí, o que eu pedi para a minha secretária? Eu pedi que ela me concedesse um transporte para que eu possa estar fazendo visita nos outros municípios, porque eu estou em débito com os municípios de Pacajá e Repartimento. Não pude ir até lá para fazer as formações eu mesma, e eu quero fazer uma formação dentro de cada município, mas nem uma formação, vamos dizer assim, é uma reunião para a gente tentar entender o que acontece dentro dos municípios que não estão participando também. Então, assim, cada município tem seus participantes, mas não de acordo com a quantidade de pessoas. Então, a gente precisa resolver isso. E ela está dizendo que esse ano agora vai ter transporte justamente para essa situação. Outra ideia que eu tive é de, uma vez por mês, eu fazer formação em determinadas localidades. Por exemplo, aqui no meu município são 8 localidades que atendem EJA. Então, em vez do técnico pedagógico fazer, eu mesma ir fazer essa formação para que a gente possa ter esse diálogo diretamente com esses professores e tentar entender. Outra coisa que eu fiz também foi pedir um relatório agora no final desse ano, que é para me entregar até quarta-feira, depois de amanhã. Esse relatório de todos os municípios, já recebi 3, me dizendo como foram as formações, o que precisa melhorar, o porquê que os professores não estão participando, quais são as suas reclamações, sugestões. Então, eu fiz esse relatório, eu pedi esse relatório para que me dê e eu possa descobrir dentro de cada fala o que a gente pode fazer para melhorar ano que vem. Esse ano, a gente fez aqui em Goianésia, no dia 17 de outubro, nós fizemos o nosso primeiro encontro de socialização das práticas exitosas na EJA dos municípios que compõem a DRE do Turuí, que nós 5, então, teve um grande número de participantes, que eram professores, diretores, secretários de educação, técnico pedagógico, e todos aqueles que quisessem participar, estava aberto. Nós fomos mais ou menos 150 pessoas vieram, foi um dia, né, com uma carga horária de 8 horas, e a gente fez esse encontro, foi muito produtivo, todos vieram, contribuíram com suas amostras, com suas falas, e foi muito maravilhoso. Tivemos 2 palestras nesse dia, cada uma com 40 minutos, aliás, foram 3 palestras com 40 minutos, com temáticas diferentes, todas voltadas para a EJA. E foi muito importante, foi muito interessante, houve essa participação, todos disseram que foram maravilhosos. Agora, a questão da formação, os professores realmente não têm levado muito a sério, o que me deixa muito triste, porque a gente prepara todo o material, você sabe que dá trabalho para a gente preparar o nosso slide, trabalho para a gente estudar sobre o tema, e todos os temas que são colocados dentro da plataforma da UFPB, eu tenho juntado eles com o da UIFA, porque o da UFPB só atende primeiro a segunda etapa, né?
e aí eu trabalho com a terceira e quarta etapa também, menos com o ensino médio, então eu uso também o material do IFA. E aí eu caso os dois temas. Por exemplo, eu trabalho 2 horas de formação, que a gente faz, e aí eu trabalho primeiro a temática da UFPB, e depois, tem vez que a última mesmo, não, a penúltima que a gente fez foi muito boa, porque a gente até usou a temática de que foi da UFPB, e juntamos com a do IFA, e deu muito certo, parecia que um complementava o outro, foi maravilhoso. Então, eu trabalho 2 horas de tempo de formação. Mas é isso, a única coisa que eu tenho para te dizer é isso. Eu gostaria, como eu já te falei da outra vez, que a gente pudesse, de alguma forma, conquistar esse professor para que ele viesse a fazer. Eu já ouvi professores dizer que não entendem o motivo de tanta formação, que isso não vem contribuir com ele, que não sei o quê, que ele não vai usar isso, que são professores, como você falou, que não têm o senso crítico, não da criticidade de falar, de reclamar, mas de entender realmente as formações. E aí, a minha fala sempre foi voltada a isso, essa questão de conquistar esse professor para fazer essa formação de uma normativa que o pudesse, talvez, mostrar para ele que realmente ele precisasse fazer essa formação, mas era só isso mesmo que eu tinha para te falar. E quanto a mim, eu vou resolver a minha parte na UFPB. Tá bom? Obrigada a você. Por estarmos no final do ano, e final do ano é o período que tudo acontece, porque há uma sobrecarga de coisa mesmo para a gente fazer, antes do recesso. Então, eu acredito que, em razão disso, eu acredito que isso explique o número baixo de entregas, né? Mas aí, gente, eu deixo aqui o meu apelo. Assim que vocês puderem, assim que vocês conseguirem, se engajar lá no ambiente virtual, faça isso, para não ter problema no futuro com o seu certificado, tá? Porque essas atividades, elas são pontuadas, né? Então, a carta pedagógica, a roda de conversa e o plano de ação são atividades que vocês têm uma nota, né? E aí, se você estiver devendo alguma nota dessa, pode dar problema mais adiante quando você for pegar o certificado de participação no curso. E é mais um aviso, tá? Não é puxão de orelha, não. É só um aviso. E um lembrete, tá? Assim que vocês tiverem um tempinho, passem lá na plataforma e aumente o engajamento de vocês, tá bom? Alguém mais? Oi, meu bem, bom dia. Como é que você tá? Eu, professor Bruno, bom dia. Eu estou bem, eu estou ótima. Eu peço desculpa de entrar agora na sala de reunião, mas é porque eu estava em uma outra missão importantíssima, a composição do conselho do CAI, da merenda escolar. E aí nós fomos convidados. Mas deixa eu te colocar para você assim sobre 2025, né, o que o pacto fez de transformação no município de Óbidos e nos demais municípios. Escutando a colega ainda há pouco, a nossa realidade não é diferente, só que eu, Gracenilda Azevedo, eu sou persistente. Quando eu vejo que um caminho eu não estou alcançando, eu corto este caminho, eu faço um atalho, eu pulo, mas eu vou atrás de conseguir aquilo que eu propus dentro do plano de ação, né? Estratégias é o que não faltam, né? Tanto é que fui contemplada, né, com esse fórum de partilha em Belém do Pará. E assim, professor Bruno, o que me deixou muito feliz quando eu estava lá foi as evidências, né? Foi o que não nos faltou, foi evidências do nosso trabalho. É claro que não é 100%, né? A gente precisa avançar mais, a gente precisa
conquistar esses professores que estão desacreditados, que acham que a EJA ainda não acordou, que ela não está viva, entendeu? Então, isso para nós foi muito gratificante. Nós fizemos vídeo de agradecimentos, colocamos no nosso grupo de formadores. Para 2026, a gente não vai mais dispensar ninguém, a gente já vai traçar um outro plano estratégico, porque vimos que esse aqui, o que não deu certo, o que deu certo, amiga, olha, nós vamos fazer dessa forma, porque eu trabalho, né, em parceria com a formadora do Estado do Pará. Foi magnífico, eu lá apresentando, tão nova no pacto, sabe, professor? Vou completar 1 ano agora de pacto, mas assim, compartilhar experiências, boas práticas, exitosas, uma maravilha. A nossa coordenadora estadual, a Adilena, ela é um amor de pessoa, entendeu? Ela tira a gente de lá, ela resgata. Então, não está dando certo com o município, coloque a Adilena na cola deles, que é para eles perceberem que nós estamos aqui fazendo a diferença. E foi muito gratificante. Levamos os mimos, foi tudo pensado, e aí eu trouxe as coisas da região, levei o que os alunos da EJA produziram. Aí, como é que eu vou levar até uma aluna da EJA que ela produz redes, professor, que faz parte da nossa cultura, né? Rede. Aí eu disse, eu não posso levar a grande, telefonei para ela, mana, faz uma miniatura. Foi um sucesso, o nosso beiju como mimo. Então é isso, a EJA está viva, eu estou aqui ajudando a construir uma nova história. E isso eu vou fazer questão de dizer para o meu gestor na semana pedagógica. A EJA acordou, eu estou aqui, tem escolha de livro didático, tem formação para professores. É um novo significado que a gente dá para a EJA, de educação, para essas escolas que atendem. E a gente está com uma intenção de colocar EJA aí, mas eu tenho que mexer ainda na questão da matriz curricular, né? Até isso a gente tem que promover. Então, assim, professor, uma satisfação muito grande. Claro, eu não vou deixar os meus descontentamentos tomar conta desse momento tão significativo para a minha vida enquanto coordenadora. Um abraço, professor Bruno. Da importância do acesso à plataforma, tá? Da importância de nos comunicar, qualquer eventualidade que a gente puder resolver, tá? Então, é importante esse engajamento na plataforma, tá bom? É isso, deixa eu parar aqui de compartilhar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer algo? Não? Ok, vamos então tirar um print? Vamos lá, amores? Vamos abrir a câmera um instante para a gente tirar um print. Esse print eu vou mandar para a professora Adilena. Ela compartilha com vocês. Olha, todo mundo lindo abrindo a câmera. Ó, Maria de Socorro abriu, Marta abriu, Missilene abriu. Francicléia consegue abrir a câmera. Adriana. Pronto. O que mais? Vamos esperar a Adriana. Ó, o Francinildo ali abriu dele. Vamos esperar aqui a Adriana abrir, gente. Só um momento. Que a Adriana tá na metade da tela. Se eu printar com a Adriana sem abrir a câmera, não tem graça. Adriana tá aí, gente? Será? Ah, não esquece. Tá de cima, que ela não quer nem abrir a câmera. Tá, amores? Adriana? Ah, deixa eu colocar o link aqui de novo. Vamos lá. Adriana, meu bem, cadê você? Acho que a Adriana foi tomar uma água. Vamos então tirar um printzinho. Todo mundo rindo. Manda de novo o link aí. É Bruno. Exatamente. Obrigado, gente. Foi um prazer. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas, bom descanso. Um beijo, tá?